Olá! Hoje nós vamos aprender sobre as leis do pensamento e a quarta dimensão. É relevante para nós que temos o pensamento cristão, porque é dito sempre para nós renovarmos os nossos pensamentos. Você sabia que através da nossa mente nós podemos estar conectados no mundo invisível de maneira positiva ou de maneira negativa? Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. A ciência já percebeu isso, eles já estão em estudo aprofundando técnica para dominar os pensamentos e assim trazer qualidade de vida melhor para o ser humano. E nós, seres que conhecem o Deus Todo-Poderoso, que criou todo o universo com o poder da sua palavra. O que nós estamos fazendo a respeito deste conhecimento, que é o sobrenatural? Será que nós ainda estamos pensando naquele Deus que agiu através de Moisés lá no Egito, que Deus se fez conhecido entre todas as nações pelos seus poderosos feitos? Será que este Deus não está vivo até hoje? Ou será que nós estamos agindo, pensando naquela fala que me te disse, Deus está morto? Não, Deus não está morto. Será que nós o matamos, como também disse este autor? Não, ele é sobrenatural, ele é o tremendo. O nosso Deus, ele é a parte inefável, ele é a parte inexplicável. O nosso Deus, ele é o mesmo, ele é aquele Deus que abriu o mar vermelho, ele é aquele Deus que disse a Moisés, Moisés, vai e diz a Faraó que liberte o meu povo para que ele me adore. E o que foi que o Faraó disse? Quem é este Deus? Muitos hoje precisam saber quem é este Deus. Faraó aprendeu quem é este Deus e ficou conhecido na história até o dia de hoje, pelo agir sobrenatural de Deus. A quarta dimensão, a lei espiritual manifestada na terra, trazendo livramento ao povo de Deus. Hoje, o conhecimento que eu vou estar abordando é exatamente este, trazendo a quarta dimensão para atuar em nosso favor, nos livrando de tudo. Porque você sabia, tudo começa no mundo espiritual e depois vem se materializar no físico. O pensamento, ele começa a ideia. Uma pessoa pode roubar a sua ideia, mas não pode roubar os seus pensamentos. Os seus pensamentos, só você tem domínio. O apóstolo Paulo diz que é para nós mudarmos a maneira de pensar, para nós trazer o conhecimento modelando em Cristo. Como posso ter uma conexão com Deus Todo-Poderoso se o meu pensamento é em derrota, se eu não vejo Deus como Ele exatamente é? Olha, a psicologia, a neurociência, tudo já descobriram através de estudo que os pensamentos, olha que interessante, os pensamentos se transformam em emoções e levam à prática a energia do imaterial que se manifesta no material. Você lembra o que Jesus disse sobre o pensamento, sobre o olhar? Se o homem olhar com intenção já pecou. É a importância
da irrelevância extraordinária dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos devem estar conectados com Deus, porque Ele tem o domínio sobre todo o resto. É Ele que tem o domínio. Então, nossos pensamentos devem se conectar com Deus. Como é que os pensamentos, eles são adquiridos? Os nossos pensamentos, eles são raciocínio, informações que adquirimos. Como é que vamos adquirir os pensamentos? É com o que nós estamos vendo, é o que nós estamos lendo. Aí entra a importância de nós lermos sempre as Sagradas Escrituras. Para quê? A quarta dimensão, o espiritual, venha se manifestar a nosso favor e através de nós. Pessoas, ao ver este vídeo, vai pensar assim: irmã Gilma, lá no tempo de Moisés, que a senhora falou que operou a quarta dimensão, onde Deus, ele disse para Moisés, solta o cajado. Quando Moisés soltou o cajado se transformou em uma cobra. É assim que está na narrativa, certo? Então, os mágicos do Egito, os magos, fizeram a mesma coisa. Mas uma coisa aí me chama a atenção. Porque a serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos. Olha que interessante. Você sabe o que isto está me dizendo nesta hora? E o que diz a você também? Que Deus é o bem. Deus é a luz. Deus é o poder que reina sobre tudo. Deus reina sobre tudo. Quando eu estava estudando para trazer este conhecimento, eu descobri que em várias religiões, várias, tá? Eu não vou nem citar, várias religiões também operam milagres de cura, milagres extraordinários, como a meditação, e outras religiões. Por quê? Que eles estão conseguindo fazer esta proeza e confundindo a tua cabecinha de cristão. Sabe por quê? Porque eles aprenderam, eles estão desenvolvendo a maneira deles pensar. Então, eles ficam conectados no mesmo pensamento. Eles desenvolveram a psique de tal maneira que quando o enfermo chega para perto deles, que se desloca até a caverna onde está o lar, é acampado, eles têm aquela intenção de receber a cura e eles têm a intenção de curar, e a cura é manifesta pelo poder do pensamento. E o cristianismo, o que dizer? De um Cristo que onde ele andava era curando os enfermos, era libertando os cativos. Aí você vai fazer a comparação das religiões com Jesus? Não. Jesus, ele fazia pelo poder sobrenatural de Deus. Ele trazia a quarta dimensão a seu favor, as leis do Espírito. Como, por exemplo, ele andou sobre as águas. Sim ou não? Ali foi a lei do Espírito que ele usou a favor dele. Todos nós sabemos que nós somos um espírito que habitamos em um corpo provisoriamente. E o nosso momento aqui na Terra, a nossa passagem aqui na Terra, é onde vamos decidir em que pensar, como viver e para onde iremos, quando chegar à finitude da vida. Então, é melhor que às vezes a pessoa diz assim: Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que posso fazer tudo que eu vou sair ileso. Não sei se é bem assim, porque você está fazendo tudo com o seu pensamento mal intencionado. Até aqui na superfície,
na terra, se uma pessoa ela comete um crime premeditado, a pena dela é severa. Se o mesmo crime for cometido acidentalmente, a pena é reduzida. Imagina tu, imagina eu, isso no mundo espiritual. Então nós temos que atentarmos bastante para esta lei, a lei do Espírito, e conectar os nossos pensamentos de maneira coerente. Como é que eu posso me conectar com Deus Santo pensando naquilo que não é santo? Se este Deus, ele sonda os pensamentos, ele sonda os pensamentos, ele sonda até mesmo as minhas palavras antes que chegue nos meus lábios, o meditar do meu coração. Salmo 119, versículo 14. Então, antes que a palavra chegue na boca, Deus sabe o que vou falar. Deus sabe os meus pensamentos. Por isso, Jesus, ele sempre dizia: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu pensamento está longe de mim. Então, para nós trazermos a lei espiritual, a ação de Deus em nosso favor, temos que estar com nossos pensamentos transformados pela palavra de Deus, tá? Em Romanos 12, olha o que diz, Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dado, digo a cada um, que não pense além de si mesmo o que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus deu para cada um. Então aqui está dizendo para nós pensarmos de acordo com a maneira de fé que Deus deu para cada um. Então, como você vai pensar fé se você não tem a intimidade com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é com a espada do Espírito que ele vai lutar em seu favor, que ele vai travar as tuas guerras para te dar a vitória. Se você se enche o quê? De novela, de piada, de maus notícias. Você sabia que até a sua vida de oração, ela é interrompida, ela é atrapalhada, porque você está orando, mas você está pensando no próximo capítulo da novela. É assim com você? Você já passou por isso? Se você já passou por este momento, comente aí embaixo, deixa teu comentário, deixa teu like, compartilha essa mensagem, porque nós temos que mudar a nossa maneira de viver. E a nossa maneira de viver tem que ser mudada, começando na nossa mente. Nós temos que nos transformar. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 22, ele fala de renovar, de mudar a nossa mente. A nossa mente, ela tem que ser transformada, ela tem que ser mudada pela palavra de Deus. Aquele que pensava em engano, agora pensa o certo. Aquele que pensava em prostituição, agora pense em santidade. Aquele que pensava como enganar para se dar bem, agora pense como ser um cidadão ético e moral que traga Deus para a sua vida e perante os seus. Se nós observarmos nas narrativas bíblicas, em todo o tempo, depois que Deus fez ali a abertura do Mar Vermelho, que ali foi a lei do Espírito que funcionou a favor daquele povo, Deus fez. Deus, ele é a força maior que rege todas as coisas na terra. Então, se observarmos as narrativas bíblicas, toda vez que um rei que estava ali ao redor
do povo de Israel, a nação santa, eles diziam: eu não vou mexer com este povo, porque o Deus dele abriu o mar vermelho, porque o Deus dele fez o que fez com o faraó e seu império. Então, o que está faltando para nós? Alinharmos os nossos pensamentos com os céus. O pessoal diz: Moisés, ele fez coisas extraordinárias, mas Moisés passou 40 anos tirando a cultura do Egito, tirando as maneiras, limpando-se da idolatria, daquilo que não convinha, e ficou só Deus nele. Então Deus tem que estar em nós, pelo Espírito do seu Filho Jesus. Nós temos que estar conectado com Deus, nos limpando pelo sangue de Jesus, para que nós possamos romper em fé, para que as mãos do Senhor estejam em nosso favor e o Espírito possa operar através de nós e em favor de nós. Nós temos que alinhar os nossos pensamentos com os céus, o nosso pensamento com a palavra de Deus e trazer, vou usar a palavra, e trazer esta energia, trazer esse ambiente da santidade para perto de nós, para que o Espírito Santo possa assim agir em nosso favor, abatendo os laços, desmanchando, porque olha, eu vou te dizer uma coisa, assim como existe a quarta dimensão, veja bem, a quarta dimensão, que é a parte de Deus, do Espírito Santo, que fala contigo, que te instrui, que te direciona, assim como Deus tem o anjo dele, que acampa ao redor dos que o temem, os livra, assim como Deus, ele manda o pão enquanto dorme aos seus filhos, e assim como Deus, ele livra os filhos que ama, assim como Deus disciplina, assim como Deus cuida, que está escrito na Bíblia, assim mesmo existe a quarta dimensão do lado do mal, do lado das trevas. É por isso que outras religiões também dizem fazer milagre, fazem magia, tá? Mas só que é o seguinte, Deus, ele é o mesmo e ele está acima de todo engano. Deus, ele é santo. Ninguém se engane que para se conectar com ele tem que estar em santidade, para estar ligado com os céus. Às vezes eu fico assim muito preocupada, porque a pessoa diz assim para mim, eu digo assim: você já viu aquele estudo de 20 minutos? Não, eu não tive tempo. Aí eu fico pensando, e se entrar na eternidade rapidinho, onde é que vai? Porque não ter 15 minutos para Deus, não ter 20 minutos para Deus, é complicado. É muito complicado, porque Deus, sabe, ele está além, sabe, os estudiosos, eles se debruçam para conhecer Deus, e afinal de contas, ele só diz assim, Deus, ele é a parte imaterial, Deus, ele é a parte do inefável, ele é a parte transcendental. E os nossos pensamentos também é a parte transcendental. É uma parte que nós temos que ter muito cuidado com nossos pensamentos. Você sabia que um crime feito na sociedade, ele não foi feito imediatamente. Ele foi tramado, ele começou no pensamento, para poder dar à luz. Também para o bem, nós devemos conhecer a lei do Espírito, a quarta dimensão, e usar em nosso favor. Jesus disse que quando tu entrares no teu quarto, dobrares o teu joelho e orar, crendo que vai receber, tê-lo-eis. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que para te receber, você tem que crer, tem que alinhar os pensamentos. Tem gente que diz assim, vamos orar em concordância? Jesus disse assim, quando duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem na terra, será feito no céu. É uma lei espiritual para trazer aquilo que está
no imaterial para o material, que é a lei do pensamento. O pensamento, ele é extrafísico, ele é imaterial e se torna material. Então, o que acontece? Na oração, a pessoa está orando assim, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Aí, irmã, continue orando, mas eu já orei. Não, mas continue orando, para Deus resolver melhor. Não, Deus já resolveu na hora que tu creu. Na hora que tu creu, já resolveu a situação. Trazendo a parte, de novo, quarta dimensão, na parte espiritual, me veio à mente o caso de Daniel. Daniel passou 21 dias buscando a Deus em um propósito. Então, o que aconteceu? Um dia, o anjo disse para ele, no primeiro dia que tu dobrasse o teu joelho, o Senhor te ouviu, mas havia potestade impedindo. Veio reforço. Então, você vê no mundo espiritual a força do bem que estava lutando com o Daniel, que estava de joelho em um propósito do bem, mas que se levantou a quarta dimensão no mundo espiritual, o lado mal, para se opor ao bem. Se você ler essa narrativa, quem ganhou e quem venceu foi Daniel. Porque o bem sempre vence e Deus não perde batalha. E Deus não deixa o seu servo ser confundido nem enganado. Deus, ele é a força superior. Ele é o criador de todo o universo. Deus, ele rege tudo e todos. Lembro-me também de Sara. Sara, com 60 anos, lindíssima. A lei do Espírito a favor dela. Com 90 anos, gerou o Isaac. Um rei botou o olho em Sara e desejou, quero ela para meu harém. Sara passando dos 60 anos. Ela era linda, uma mulher desejada. E o que aconteceu? Abraão era servo de Deus e teve o Espírito, teve a lei, a quarta dimensão, operando a favor dele. O Senhor foi lá em sonho e disse para aquele rei, pega Sara, mulher do meu servo, e devolve ela para o marido. E não toca nela, porque se tocar tu morre. É a quarta dimensão. Aí é a lei do Espírito, manifestando no físico. Então nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com os nossos pensamentos. Porque você já pensou, você está vestido de crente, de paletó de crente, mas é só a roupa. Os seus pensamentos não se converteram nunca. O seu coração está longe de Deus. O que será de você? As leis do Espírito que estão, não é a de Deus a teu favor. É as leis contra. É a quarta dimensão das trevas. Temos que ter cuidado, alinhar os nossos pensamentos com a vontade de Deus, para que Deus possa estender as mãos dele em nosso favor. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. Assim como lá no Egito, a serpente de Moisés engoliu todas as serpentezinhas da magia dos falsos, Deus continua vivo e de pé para mandar a tua vitória, para mandar a minha vitória. Deus continua vivo, tá? Vamos alinhar os nossos pensamentos com os céus. Vamos alinhar os nossos pensamentos, porque para Deus habitar em nós, temos que estar em santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E como é que nós vamos trazer esta energia da santidade? É lendo a Bíblia, é sendo ético e moral. Porque tem gente que diz que serve a Deus, mas nega com as suas atitudes. Por quê? Porque não mudou os pensamentos. Como disse o apóstolo Paulo, nós temos que nos renovar o nosso entendimento
pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Cristo. E assim, nós vamos ter as leis do Espírito, a quarta dimensão, em nosso favor. Ok? Essa é a nossa meditação de hoje. Deixe seus comentários, deixe seu like, se inscreva, envie essa mensagem para aquela pessoa que você, ao ouvir essa mensagem, você pensou, ela precisa ter este conhecimento e alinhar os pensamentos dela, porque ela pensa derrota, ela fala derrota. Ela só pensa em pobreza, só fala derrota. Só fala que está doente e vai continuar doente. Porque a cura, ela começa aqui. E o reino do Espírito vem e toca. Lembra da mulher do fluxo de sangue? E foi que ela pensou, se eu tocar na orla, eu vou ser curada. Ela pensou, primeiro ela pensou, depois ela fez o ato. Então, que os nossos pensamentos estejam alinhados com os céus e que as mãos dele estejam em nosso favor. Ele é tão incrível, tão incrível, tão incrível, que ele disse, porventura a Sara, alguma coisa difícil demais para mim? E ele te diz hoje, tem alguma coisa difícil demais para mim não poder agir na tua vida? Tem algum lugar que a minha mão não possa tocar em teu favor? O que é que tem que me impossibilita de agir em teu favor? Assim te diz o teu Deus que te chamou. Alinhe os teus pensamentos com a verdade, com a justiça, com a paz. Alinha teus pensamentos com a santidade, com o conhecimento que te é dado hoje através deste vídeo. E vai alinhando teus pensamentos. Pensa, Jesus veio para me dar vida e vida com abundância. Vai alinhando teus pensamentos. Jesus na cruz do Calvário se enfermou para me sarar. E vai alinhando teus pensamentos. Os meus filhos são semente bendita do Senhor. Alinha teus pensamentos em favor dos teus filhos. As tuas filhas é como coluna de um palácio. Alinha teu pensamento a favor da tua filha. Os teus filhos serão prósperos. Deuteronômio 28 diz, a tua semente terá abundância de bens. Alinha teu pensamento. Os teus filhos terão abundância de bens. Os teus filhos serão prósperos. Os teus filhos serão guardados por Deus. Traz a quarta dimensão. Traz em teu favor. Começa não amanhã, começa hoje. Ao terminar de assistir este vídeo, conecta com os céus e traz a quarta dimensão em teu favor. Teu marido. Quando você olha, já olha com pensamento negativo. Começa a olhar para ele assim. Este é o homem que está escrito lá em Efésios 25, 25, que o homem honra a mulher, então vai honrar. Senhor, esse homem vai me amar. Sabe por quê? Porque a lei do Espírito, a palavra é vida. Jesus disse, a palavra é vida. Vamos mudar a nossa história. O nosso Deus não é Deus de discurso. O nosso Deus, ele é Deus de obra. É Deus de milagre. É Deus de sobrenatural. É o Deus que opera grandes maravilhas. Ele é o Deus que olhou para Davi atrás das ovelhas e disse, Samuel, é ele, traz, e veio para o sacrifício, e ele ungiu ali Davi para ser rei, sabe, porque não importa onde tu esteja, não importa onde você esteja, usa Deus, usa o poder de Deus em teu favor, alinha teus pensamentos. Obrigada.